Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Se eu pudesse lhe dar um único presente agora mesmo, um presente que mudaria a sua vida para sempre e o tornaria a pessoa mais poderosa da face da Terra, o que você pediria? Alguns pediriam a juventude eterna, outros pediriam uma nave estelar. Mas se você fosse esperto, você pediria um livro. Um livro pequeno, fino, contendo as cotações da Bolsa de Valores de Wall Street da próxima semana, os números da loteria do mês que vem e a data exata do próximo grande terremoto na Califórnia. Desde o amanhecer da consciência humana, quando descemos das árvores e olhamos para o céu noturno, nós temos sido assombrados por uma única questão obsessiva. O que vai acontecer amanhã? Reis, imperadores e generais da antiguidade sacrificavam animais para ler suas entranhas, consultavam oráculos intoxicados por vapores vulcânicos em Delfos e mapeavam o movimento dos planetas com uma precisão maníaca. Eles faziam isso porque sabiam que a informação é poder, e a informação suprema é o conhecimento do futuro. Nós somos a única espécie no planeta que entende o conceito de tempo, a única espécie que sabe que vai morrer. Por isso, somos obcecados pelo controle. Queremos saber se a colheita vai vingar, se a guerra será vencida, se o império vai cair. O medo do desconhecido é o motor mais antigo da história humana. Hoje, nós gostamos de pensar que superamos essas superstições. Trocamos as bolas de cristal por supercomputadores de silício. Trocamos os oráculos por analistas de dados e algoritmos de inteligência artificial. A NOIAA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, usa mainframes do tamanho de prédios para simular a atmosfera e prever furacões. Os fundos de investimento quantitativo, os chamados quants, usam física estatística para tentar prever o preço do ouro em milissegundos. Mas, apesar de trilhões de dólares investidos e de toda a nossa tecnologia brilhante, existe uma verdade humilhante que a ciência moderna precisa engolir. Nós ainda somos péssimos em prever o futuro. Nenhum modelo econômico previu com exatidão o colapso de 2008. Ninguém previu a data exata da pandemia que parou o mundo. Ninguém sabe se vai chover no seu casamento daqui a 30 dias. Ninguém sabe quando o próximo asteroide, assassino de cidades, vai cruzar a nossa órbita. Por que a natureza é tão teimosa? Por que o futuro se recusa a ser lido? Será que é apenas porque nossos computadores não são rápidos o suficiente? Será que, se tivéssemos um computador do tamanho da galáxia, poderíamos ver tudo? Durante 300 anos, a resposta da ciência foi sim. Acreditávamos que o problema era apenas uma falta de dados. Acreditávamos no universo relógio. Tudo começou com Isaac Newton. Antes de Newton, o mundo era mágico e caprichoso. As coisas aconteciam porque os espíritos ou os deuses queriam, mas Newton nos deu um presente divino, as leis do movimento. Ele nos mostrou que se você chutar uma bola e souber a força do chute e a resistência do ar, você pode calcular exatamente onde ela vai cair. Força é igual a massa vezes aceleração. Era uma revelação. O universo não era mágico. Era uma máquina. Era um mecanismo de relojoaria gigante, preciso e previsível. O triunfo dessa visão aconteceu quando Edmund Halley usou as leis de Newton para prever que um cometa, que havia aparecido em 1682, voltaria no Natal de 1758. Newton e Halley já estavam mortos quando a data chegou, mas o cometa apareceu exatamente no minuto previsto. Foi o momento em que a humanidade percebeu que podia profetizar o destino usando a matemática. Isso levou a um nível de arrogância intelectual que culminou em 1814 com um gênio matemático francês chamado Pierre-Simon Laplace. Laplace levou o determinismo de Newton à sua conclusão lógica extrema. Ele propôs um experimento mental que ficou famoso como o demônio de Laplace. Ele disse algo assim: considere uma inteligência que, em um dado instante, conhecesse todas as forças que animam a natureza e a posição de cada ser que a compõe. Se essa inteligência fosse vasta o suficiente para submeter esses dados à análise, ela abraçaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do átomo mais leve. Para ela, nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, estaria presente aos seus olhos. Essa é a definição suprema de determinismo.
Laplace estava dizendo que o livre-arbítrio é uma ilusão. Ele estava dizendo que o Big Bang foi a primeira tacada em um jogo de bilhar cósmico. Quando as bolas, os átomos, foram espalhadas, todas as colisões subsequentes, a formação das estrelas, o resfriamento da Terra, o surgimento dos dinossauros e até o fato de você estar assistindo a este vídeo agora foram matematicamente predeterminadas naquele primeiro microsegundo. Segundo essa visão, o futuro já existe. O filme já foi filmado e está no rolo. Nós somos apenas espectadores assistindo quadro a quadro, iludidos com a sensação de que estamos escolhendo o nosso caminho. Se o demônio de Laplace existisse, ele poderia lhe entregar um DVD com o vídeo da sua vida daqui a 20 anos. Era uma ideia sedutora. Ela prometia o controle total. Prometia que, com ciência suficiente, nos tornaríamos deuses oniscientes. Mas, no século XX, esse sonho desmoronou. O demônio de Laplace foi assassinado. E ele não foi morto porque construímos computadores ruins. Ele foi morto pela própria estrutura fundamental da realidade. Descobrimos que o universo não é um relógio. O universo é uma tempestade caótica. Descobrimos que a previsão perfeita não é apenas difícil, ela é impossível. E eu uso essa palavra com todo o peso da física. Existem barreiras intransponíveis, muros lógicos construídos no tecido do cosmos, que nos impedem de saber o que vai acontecer. O futuro não está escondido em um cofre, esperando para ser lido. O futuro não existe até que ele aconteça. Neste vídeo, vamos fazer uma autópsia do determinismo. Vamos explorar as 3 barreiras que protegem o amanhã. Primeiro, vamos falar sobre o efeito borboleta. Vamos viajar para o ano de 1961 e visitar o laboratório de um meteorologista chamado Edward Lorenz. Vamos ver como um erro de arredondamento minúsculo, a diferença entre 0,506 e 0,5627, destruiu uma simulação climática inteira. Vamos entender o conceito de dependência sensível das condições iniciais. Vamos descobrir por que o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode, através de uma cascata de eventos não lineares, alterar o caminho de um tornado no Texas 3 semanas depois. Isso mata a previsão do tempo a longo prazo. Segundo, vamos olhar para o céu e enfrentar o problema dos 3 corpos. Nós pensamos que o sistema solar é estável e perfeito. Mas Henri Poincaré nos mostrou que, assim que você adiciona um terceiro corpo à dança gravitacional, Sol, Terra e Lua, por exemplo, as equações tornam-se insolúveis. O sistema torna-se caótico. Vamos discutir como o nosso sistema solar está se equilibrando no fio da navalha e por que não podemos dizer com certeza onde a Terra estará daqui a 1 bilhão de anos. Ela pode até ser ejetada para o espaço profundo. E terceiro, vamos descer ao nível fundamental e encontrar o assassino final do demônio de Laplace, a mecânica quântica e o princípio da incerteza de Heisenberg. Vamos ver que, no fundo, a realidade não é feita de bolas de bilhar sólidas e previsíveis. É feita de probabilidades, de névoas e de ondas. Vamos entender por que Albert Einstein, o maior físico da história, estava errado quando disse a famosa frase: Deus não joga dados com o universo. A evidência experimental mostra que sim, Deus joga dados, e ele os joga onde não podemos ver. O elétron não tem uma posição definida até que você o meça. Isso introduz um elemento de aleatoriedade pura no coração da natureza que nenhum supercomputador pode remover. Mas, como futurista, eu não quero deixar vocês com a sensação de que estamos voando cegos em um universo aleatório. Na conclusão, vamos falar sobre como a ciência aprendeu a conviver com o caos. Vamos falar sobre a psicohistória da ficção de Isaac Asimov e como ela se conecta com a moderna ciência de dados. Não podemos prever o indivíduo, mas podemos prever a massa. Não sabemos onde o próximo átomo vai bater, mas sabemos a pressão do gás. Vamos ver como a computação quântica e a IA estão nos dando uma nova bola de cristal. Uma que não mostra o futuro, mas sim os futuros possíveis. O sonho de Laplace acabou, mas a aventura de entender o nosso destino é mais fascinante do que nunca. Preparem-se para abraçar a incerteza. Bem-vindos à teoria do caos. Agora que estabelecemos o sonho arrogante do determinismo clássico,
A ideia de que, se soubéssemos a posição de cada átomo, saberíamos o futuro. Precisamos viajar no tempo para o momento exato em que esse sonho morreu. Não foi em uma batalha filosófica grega, nem em um debate teológico medieval. O determinismo foi assassinado em um escritório bagunçado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, no inverno de 1961. O assassino não foi um guerreiro, mas um meteorologista humilde e meticuloso chamado Edward Lorenz. E a arma do crime não foi uma espada, mas uma máquina barulhenta e primitiva. Um computador Royal McBee LGP-30. Para entender por que é impossível prever o futuro, precisamos entender o que aconteceu naquela tarde fria em Cambridge, quando a humanidade tropeçou, quase por acidente, na descoberta da teoria do caos. Edward Lorenz não estava tentando quebrar a física. Ele estava apenas tentando prever o tempo. Naquela época, os computadores eram novidade. Eles eram monstros de válvulas e fitas magnéticas milhares de vezes menos potentes do que o relógio digital que você usa no pulso hoje. Lorenz acreditava, como todo bom cientista da época, que o clima seguia as regras de Newton. Ele pensava, se eu colocar as equações certas para a pressão do ar, a temperatura e a velocidade do vento, e se eu der ao computador os dados de hoje, ele vai calcular o tempo de amanhã. Ele criou um modelo simplificado da atmosfera terrestre. Não era uma simulação perfeita, claro. Ele reduziu a complexidade do clima global a apenas 12 equações diferenciais, 12 variáveis. Era um universo de brinquedo, mas capturava a essência da convecção térmica, o ar quente subindo e o ar frio descendo. Um dia, Lorenz queria examinar uma sequência de dados com mais detalhes. Ele já tinha rodado a simulação antes e queria ver o final dela novamente. Mas em vez de começar o cálculo do zero, o que levaria horas naquela máquina lenta, ele decidiu pegar um atalho. Ele olhou para a folha de papel impressa pelo computador na rodada anterior, copiou os números que estavam no meio da simulação e digitou-os manualmente como ponto de partida para a nova rodada. Ele então ligou a máquina, foi tomar um café e deixou o computador zumbindo, fazendo as contas. Quando ele voltou, 1 hora depois, o que ele viu no papel o deixou paralisado. Era impossível, era assustador. A nova previsão deveria ser idêntica à anterior. Afinal, a matemática é lógica pura. Se você coloca os mesmos números na entrada, deve ter os mesmos números na saída. $2 para os $2 é sempre $4. Mas o gráfico que o computador imprimiu começou igual ao anterior, mas rapidamente começou a divergir. Primeiro, uma pequena diferença. Depois, uma grande diferença. E no final, a nova previsão não tinha absolutamente nada a ver com a primeira. Em uma simulação, havia sol. Na outra, havia uma tempestade. Lorenz achou que o computador estava quebrado. Talvez uma válvula tivesse queimado. Talvez uma mariposa tivesse entrado no circuito. A origem literal do termo bug. Mas a máquina estava perfeita. O problema estava nos números que ele digitou. Na memória interna do computador, os números eram armazenados com 6 casas decimais. 0,527. Mas, para economizar espaço no papel, a impressora só imprimia 3 casas decimais, 0,506. Lorenz, ao digitar os números de volta, digitou 0,506. Ele ignorou o 0,027. Ele pensou, como qualquer físico clássico pensaria, essa diferença é de 1 milésimo, é irrelevante. É como um grão de areia numa praia. Uma mudança tão pequena na entrada deve resultar em uma mudança pequena na saída. Mas ele estava errado. Naquele sistema, aquele erro minúsculo, invisível a olho nu, não desapareceu. Ele cresceu, ele se multiplicou. O erro dobrou, depois quadruplicou, depois aumentou exponencialmente até dominar todo o sistema. Lorenz acabara de descobrir a dependência sensível das condições iniciais. Para o público geral, isso ficou conhecido mais tarde com um nome muito mais poético, baseado no título de uma palestra que Lorenz daria em 1972, o efeito borboleta. A pergunta dele foi: o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado no Texas? A resposta da física do caos é sim, mas precisamos ter muito cuidado aqui. Não é que a borboleta forneça a energia para o tornado. A energia vem do sol e dos oceanos. A borboleta fornece o gatilho. Imagine uma montanha coberta de neve
perfeitamente equilibrada, prestes a sofrer uma avalanche. Existem milhões de toneladas de neve esperando para cair. A energia potencial é gigantesca, mas nada acontece. Então, um único esquiador grita, ou um floco de neve cai no lugar errado, ou uma borboleta pousa em um cristal de gelo. Esse peso infinitesimal é suficiente para quebrar o equilíbrio. A primeira pedra rola, empurra duas, que empurram quatro, e de repente a montanha inteira vem abaixo. O efeito borboleta nos diz que, em sistemas complexos e não lineares, como o clima e a economia e a sociedade, pequenas causas não geram pequenos efeitos. Pequenas causas podem gerar efeitos catastróficos e globais. Isso destrói a ideia de previsão a longo prazo. Por quê? Porque para prever o tempo com precisão absoluta daqui a um mês, você precisaria saber a posição e a velocidade de cada molécula de ar na atmosfera hoje. E não apenas isso, você precisaria saber se uma borboleta bateu as asas na Amazônia. Você precisaria saber se uma criança soltou um balão em Tóquio. Você precisaria saber se um motorista freou bruscamente em Nova York, aquecendo o ar com o atrito dos pneus. Qualquer detalhe que você ignorar, por menor que seja, é um erro de arredondamento. E esse erro vai crescer. No modelo de Lorenz, o erro dobrava a cada 4 dias. Na atmosfera real, estima-se que o erro dobre muito mais rápido. É por isso que a previsão do tempo é muito boa para amanhã, razoável para daqui a 3 dias, e basicamente um chute aleatório para daqui a 2 semanas. Existe um horizonte de previsibilidade. Para o clima, esse horizonte é de cerca de 10 a 14 dias. Não importa se tivermos computadores quânticos do tamanho da Terra. Não importa se tivermos satélites em cada metro quadrado. O caos matemático garante que o erro microscópico vai explodir e cegar a nossa visão do futuro além desse horizonte. A descoberta de Lorenz foi um choque porque a física, desde Newton, era obcecada por sistemas lineares. Um sistema linear é fácil. Se eu chuto uma bola com o dobro da força, ela vai o dobro da distância. Existe uma proporção direta. A ciência ama a linearidade porque ela é solúvel, é limpa, é previsível. Mas a natureza não é linear. A natureza é não linear. Na não linearidade, 2 dólares plus 2 dólares pode ser igual a 5, ou a 0, ou a 1 milhão, dependendo do contexto. O feedback, retroalimentação, é a chave. No clima, o vento empurra a onda, que muda a fricção da água, que muda a temperatura do ar, que muda a pressão, que muda o vento. O sistema morde a própria cauda. O resultado da equação volta para a entrada da equação. É um ciclo infinito de autorreferência. Foi isso que Lorenz viu em seus gráficos. Quando ele plotou o comportamento de suas equações, ele não viu uma linha reta, nem um círculo repetitivo. Ele viu uma forma estranha, que parecia nunca se repetir exatamente, mas que também nunca saía do papel. Parecia, ironicamente, as asas de uma borboleta. Hoje chamamos isso de atrator de Lorenz, ou atrator estranho. É uma figura geométrica fractal que representa a ordem oculta dentro do caos. Isso nos mostra que o caos não é aleatoriedade total. O clima tem padrões. Verão, inverno, furacões. O atrator nos mostra os limites do sistema, o desenho global. Mas ele nunca nos diz onde o ponto estará em um momento específico no futuro distante. Sabemos que vai ser verão, mas não sabemos se vai chover na tarde de 15 de janeiro de 2050. E o efeito borboleta não se limita às nuvens. Ele governa a nossa história e a nossa própria existência. Pense na história humana. Nós gostamos de acreditar que a história é movida por grandes forças e tendências inevitáveis, mas o caos nos diz que a história muitas vezes gira em torno de milímetros e segundos. Vamos fazer um exercício mental. Volte para 1914, em Sarajevo. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, está visitando a cidade. Um grupo de assassinos tenta matá-lo com uma bomba, mas falha. O arquiduque sobrevive e decide ir ao hospital visitar os feridos. Mas o motorista do arquiduque, um homem simples que não conhecia a cidade, toma uma rua errada. Ele vira à direita, em vez de seguir reto. O general no carro grita: "Pare! Você está indo para o lado errado." O motorista pisa no freio. O carro morre.
Por um acaso cósmico absoluto, o carro para exatamente, e eu quero dizer, a menos de 2 metros, de onde um dos assassinos frustrados, Gavrilo Príncipe, estava parado, comendo um sanduíche, desanimado pelo fracasso da manhã. Príncipe olha para frente e vê o alvo parado na sua frente, num carro enguiçado. Ele saca a arma e atira. O arquiduque morre. O Império declara guerra. A Rússia mobiliza tropas. A Alemanha invade a França. A Primeira Guerra Mundial começa. Impérios caem. 20 milhões de pessoas morrem. O caos da guerra cria as condições para a Revolução Russa e para a ascensão de Hitler. A Segunda Guerra Mundial acontece. A bomba atômica é criada. A Guerra Fria define o século XX. Tudo isso, todo o sofrimento, toda a geopolítica do século passado, pode ser rastreado até uma única decisão errada de um motorista anônimo que virou uma esquina errada em Sarajevo. Se ele tivesse seguido reto, o século XX seria irreconhecível. Você e eu provavelmente não teríamos nascido, pois nossos avós não teriam se encontrado nas circunstâncias que a guerra criou. Esse é o poder aterrorizante do efeito borboleta. Uma curva errada, uma pequena mudança nas condições iniciais, altera toda a trajetória do sistema. Como podemos então ter a arrogância de achar que podemos prever o futuro da economia ou da sociedade? Wall Street está cheia de físicos e matemáticos, muitos deles meus ex-alunos, tentando modelar o mercado. Eles usam equações muito parecidas com as de Lorenz. E eles falham, repetidamente. Eles falham porque o mercado é um sistema caótico de segunda ordem. Um sistema caótico de primeira ordem, como o clima, não sabe que está sendo previsto. O furacão não liga para o que o computador da Neuaia diz, mas o mercado reage à previsão. Se um computador prevê que uma ação vai subir, todo mundo compra a ação e o preço sobe antes do previsto, alterando o cenário. As borboletas no mercado, os investidores, estão olhando para a previsão do tempo e mudando o bater de suas asas de propósito. Isso torna a previsão humana duplamente impossível. Portanto, o erro de Edward Lorenz não foi um fracasso da ciência. Foi uma das maiores descobertas da história do conhecimento. Ele nos ensinou humildade. Antes de Lorenz, achávamos que a ignorância sobre o futuro era temporária. Achávamos que, assim que tivéssemos termômetros melhores, saberíamos tudo. Depois de Lorenz, sabemos que a ignorância é fundamental. O véu que cobre o futuro não pode ser rasgado pela força bruta computacional. Imagine que você queira prever o jogo de bilhar perfeito. Na primeira batida, é fácil. Na segunda colisão, você precisa de um pouco mais de precisão. Na nona colisão entre as bolas, para saber para onde a bola vai, você precisa levar em conta a atração gravitacional de uma pessoa parada ao lado da mesa. Na 50ª colisão, você precisa levar em conta a atração gravitacional de um elétron nos confins da galáxia de Andrômeda. Como você não pode mapear o universo inteiro com precisão infinita, você não pode prever a 50ª colisão. O sistema se perdeu no caos. A incerteza não é um erro nos nossos olhos, é uma propriedade intrínseca do universo. Mas espere, alguns de vocês podem estar pensando: Professor Kaku, o clima é complexo. Ok, mas e os planetas? O sistema solar é um relógio, certo? Nós sabemos exatamente quando haverá um eclipse daqui a 1000 anos. O caos não se aplica aos céus perfeitos de Newton, certo? É aqui que a história fica ainda mais inquietante. Nós gostamos de pensar que a Terra gira em torno do Sol em uma elipse perfeita e estável, e que continuará assim para sempre. Mas, na próxima sessão, o problema dos 3 corpos, a dança dos bêbados, vamos descobrir que Isaac Newton tinha um segredo. Ele tinha uma dor de cabeça que não contava para ninguém. Ele conseguia calcular a Terra e a Lua, mas quando tentava calcular Terra, Lua e Sol juntos, a matemática quebrava. Vamos ver como Henri Poincaré, um gênio francês, provou que o sistema solar também é caótico. Vamos descobrir que a estabilidade das órbitas dos planetas não é garantida. A Terra está se equilibrando no fio da navalha gravitacional. Existem simulações que mostram que, em um futuro distante, Mercúrio pode sair de sua órbita, colidir com Vênus ou desestabilizar a Terra a ponto de sermos ejetados para o espaço interestelar. O caos não está apenas nas nuvens.
Ele está na própria fundação gravitacional da nossa casa no cosmos. Preparem-se, porque a certeza de que o Sol nascerá amanhã é muito alta, mas a certeza de que ele nascerá no mesmo lugar daqui a 1 bilhão de anos é zero. Vamos olhar para cima e ver o caos nas estrelas. Nas sessões anteriores, nós destruímos a capacidade de prever o tempo. Vimos como uma borboleta no Brasil pode arruinar o fim de semana de alguém no Texas. Para muitas pessoas, isso é aceitável. Nós nos acostumamos com a ideia de que a atmosfera é uma sopa bagunçada de gases, cheia de turbulência e umidade. É intuitivo pensar que o vento é imprevisível. Mas agora, eu preciso que vocês levantem os olhos. Esqueçam as nuvens e olhem para além delas. Olhem para a Lua, brilhando pálida e constante no céu noturno. Olhem para os planetas, Marte, Júpiter, Saturno, movendo-se majestosamente contra o fundo de estrelas fixas. Quando olhamos para o céu, sentimos uma emoção completamente diferente. Sentimos paz. Sentimos ordem, sentimos permanência. Desde a antiguidade, os céus foram considerados o reino da perfeição geométrica. Os gregos acreditavam que os planetas estavam fixados em esferas de cristal que giravam com a precisão de uma caixa de música divina. E mesmo depois que a ciência moderna nasceu, essa sensação de segurança permaneceu. Isaac Newton, o maior gênio que já caminhou sobre a Terra, nos deu a lei da gravitação universal. Ele nos disse que a força que faz uma maçã cair é a mesma força que mantém a Lua em órbita. E as equações de Newton funcionam maravilhosamente bem. Se você usar as leis de Newton para calcular a órbita da Terra ao redor do Sol, você obtém uma elipse perfeita. A Terra vai e volta, ano após ano, século após século, repetindo o mesmo caminho como um trem em um trilho invisível. Isso nos dá uma falsa sensação de segurança. Pensamos, ok, o clima é caótico, mas o sistema solar é um relógio. Sabemos onde Marte estará daqui a 1000 anos. Sabemos quando o próximo eclipse vai acontecer no ano 3000. O céu é o refúgio do determinismo. Sinto muito, mas tenho que destruir esse refúgio também. Isaac Newton, o pai da ordem, tinha um segredo. Ele tinha um pesadelo que o mantinha acordado à noite. Ele confessou em cartas aos seus amigos que havia um problema em suas equações que fazia sua cabeça doer. Newton conseguia resolver o movimento de dois corpos perfeitamente: Sol e Terra, Terra e Lua. Mas o universo não é feito de pares isolados. Quando Newton tentava calcular a órbita da Lua com precisão absoluta, ele percebia que ela não seguia uma elipse perfeita. Por quê? Porque o Sol também estava puxando a Lua. A Terra puxa a Lua muito forte. O Sol puxa a Lua um pouco menos, mas ainda forte. E a Lua tem sua própria inércia. De repente, Newton não tinha mais uma equação simples. Ele tinha uma batalha de 3 vias. Este é o infame problema dos 3 corpos. E a descoberta chocante que vamos explorar agora é que assim que você adiciona o número 3 à equação, a ordem perfeita morre e o caos nasce. O sistema solar não é um relógio, é uma dança de bêbados gravitacional onde os planetas estão tropegando, empurrando uns aos outros, e onde a estabilidade é apenas uma ilusão temporária. Para entender a magnitude desse problema, precisamos viajar para o final do século XIX, para a corte do rei Oscar II da Suécia e da Noruega. O rei era um homem culto, um amante da matemática, e ele estava preocupado com uma questão fundamental sobre a eternidade. A pergunta era: o sistema solar é estável? Em outras palavras, podemos provar matematicamente que a Terra nunca vai colidir com Marte? Podemos garantir que Júpiter nunca vai ejetar a Terra para o espaço profundo? O sistema vai girar para sempre como uma máquina perfeita? Ou ele vai eventualmente se desfazer? O rei Oscar II ofereceu um prêmio em dinheiro, uma fortuna para a época, para qualquer matemático que pudesse provar a estabilidade do sistema solar de uma vez por todas. Os maiores cérebros da Europa aceitaram o desafio. Eles afiaram seus lápis e atacaram as equações diferenciais. Eles queriam encontrar uma fórmula geral que dissesse onde os planetas estariam em qualquer momento do futuro infinito. O homem que chegou mais perto e que acabou mudando a história da ciência foi o gênio francês Henri Poincaré.
Poincaré era um polímata, o tipo de mente que aparece uma vez a cada século. Ele olhou para o problema dos três corpos e tentou resolvê-lo usando novas técnicas geométricas. No início, ele achou que tinha conseguido. Ele escreveu um artigo brilhante provando que o sistema era estável, que os planetas apenas oscilavam um pouco, mas sempre voltavam ao equilíbrio. Ele enviou o artigo, ganhou o prêmio e a celebração foi preparada. Mas, enquanto o artigo estava sendo impresso para publicação oficial, um editor encontrou uma pequena dúvida. Poincaré revisou seus cálculos e, naquele momento, o mundo dele desabou. Ele encontrou um erro. E não era um erro de cálculo simples, era um erro conceitual. Ao corrigir o erro, Poincaré descobriu algo monstruoso. Ele descobriu que, em certas condições, as órbitas não se repetiam. Em vez de desenhar uma elipse fechada, o planeta desenhava uma linha que se dobrava sobre si mesma, cruzando e entrelaçando, como um novelo de lã infinito, mas nunca passando pelo mesmo lugar duas vezes. Ele chamou isso de órbitas homoclínicas, mas hoje chamamos de caos. Poincaré teve a coragem de admitir o erro. Ele pagou do próprio bolso para destruir a primeira impressão da revista e publicou a versão corrigida. A conclusão dele foi devastadora para o determinismo. Pequenas diferenças nas condições iniciais geram diferenças muito grandes nos fenômenos finais. Uma pequena causa que escapa à nossa atenção determina um efeito considerável que não podemos deixar de ver, e então dizemos que o efeito é devido ao acaso. Poincaré descobriu o caos 70 anos antes de Edward Lorenz e suas borboletas. Ele provou que não existe uma fórmula fechada para resolver o problema dos três corpos. Você não pode simplesmente calcular onde o planeta estará. Você tem que simular, passo a passo. E como vimos com o clima, se você tem que simular passo a passo, você é vítima do erro de arredondamento. Mas por que isso acontece? Vamos visualizar a gravidade. Imagine a Terra e o Sol. É uma dança a dois, uma valsa elegante. Eles se olham nos olhos e giram. É estável. Agora adicione Júpiter. Júpiter é o valentão do sistema solar. Ele é 318 vezes mais massivo que a Terra. A cada volta que a Terra dá, Júpiter está em um lugar diferente, dando um pequeno puxão gravitacional na Terra. Na maioria das vezes, esses puxões são aleatórios e se cancelam. Um puxão para estar à esquerda hoje, um para a direita ano que vem. Mas às vezes, acontece algo chamado ressonância. Imagine que você está empurrando uma criança em um balanço. Se você empurrar em momentos aleatórios, o balanço não vai muito alto. Mas se você empurrar exatamente no momento em que o balanço volta, no ritmo certo, a energia se acumula. O balanço vai cada vez mais alto, até que a criança voa longe. Os planetas fazem isso uns com os outros. Se os períodos orbitais se sincronizarem, por exemplo, se Saturno der 2 voltas para cada 5 voltas de Júpiter, eles vão se puxar no mesmo ponto, repetidamente, por milhões de anos. Esse puxão rítmico acumula energia, ele deforma a órbita. Ele transforma o círculo em uma elipse alongada. No nosso sistema solar atual, as ressonâncias principais parecem estáveis, mas o caos diz que não podemos ter certeza para sempre. Existem simulações de computador modernas que Poincaré adoraria ter visto, que rodam o sistema solar para o futuro por bilhões de anos. E o que elas mostram é aterrorizante. O nosso sistema solar tem um tempo de Lyapunov, o horizonte de previsibilidade, de cerca de 5 a 10 milhões de anos. Isso significa que podemos prever a posição da Terra com precisão de metros daqui a 100 anos. Podemos prever com precisão de quilômetros daqui a 1000 anos. Mas daqui a 50 milhões de anos, não fazemos a menor ideia de onde a Terra estará em sua órbita. A incerteza se torna tão grande quanto a própria órbita. Não sabemos se a Terra estará do outro lado do Sol em relação à previsão. E em escalas de tempo de bilhões de anos, existe uma chance real, pequena, mas real, de catástrofe. O maior perigo vem do menor planeta, Mercúrio. Mercúrio é o elo fraco.
Ele é pequeno e está muito perto da massa gigante de Júpiter em termos de influência relativa excentricidade. A órbita de Mercúrio já é bastante elíptica. As simulações mostram que existe uma chance de cerca de 1% de que, nos próximos 5 bilhões de anos, a órbita de Mercúrio entre em ressonância com a de Júpiter. Se isso acontecer, Júpiter vai transferir energia para Mercúrio. A órbita de Mercúrio vai se esticar. Ele vai se tornar um projétil errático, cruzando o sistema solar interior. O que acontece depois é um jogo de bilhar cósmico apocalíptico. Cenário 1. Mercúrio colide com o Sol e desaparece. O melhor cenário. Cenário 2. Mercúrio é ejetado do sistema solar para sempre. Cenário 3. Mercúrio cruza a órbita de Vênus e colide com ele. Uma colisão planetária que iluminaria o céu da Terra como um segundo Sol por semanas. Cenário 4. O pesadelo. A gravidade de Mercúrio desestabiliza Vênus, que desestabiliza a Terra. As órbitas começam a se cruzar. Nesse cenário de caos total, a Terra poderia colidir com Marte. Ou, mais provável, a Terra poderia passar muito perto de Júpiter e ser estilingada para fora. Imagine a Terra sendo arrancada do calor do Sol e lançada na escuridão fria do espaço interestelar. Os oceanos congelariam em dias. A atmosfera cairia como neve de nitrogênio. A vida terminaria. Tudo isso porque as equações de Newton não são lineares. Tudo isso porque existe um terceiro corpo. Isso muda profundamente a nossa visão filosófica do universo. Nós olhamos para o sistema solar como um modelo de permanência, fixo como as estrelas, dizem os poetas. Mas a física do caos nos diz que o sistema solar não é uma estrutura rígida. Ele é dinâmico. Ele está evoluindo. Ele está, em um sentido muito real, se equilibrando. Nós tivemos sorte. Nos últimos 4 bilhões de anos, o sistema tem sido estável o suficiente para permitir que a vida evolua. Se a Terra tivesse sido ejetada há 2 bilhões de anos, não estaríamos aqui. Mas não há garantia de contrato perpétuo. O demônio de Laplace falhou aqui também. Ele não consegue prever se a Terra será engolida ou congelada, porque a medição da posição de Mercúrio hoje tem um limite de precisão. Se errarmos a posição de Mercúrio por 1 milímetro hoje, daqui a 1 bilhão de anos, essa diferença será a diferença entre Mercúrio está lá e Mercúrio bateu na Terra. E o problema não se limita à gravidade. Ele se aplica a tudo que envolve interação de muitas partes. Pense no seu cérebro. Você tem 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio está conectado a milhares de outros. É um problema de 86 bilhões de corpos. É por isso que a neurociência nunca será capaz de prever exatamente o que você vai pensar daqui a 10 minutos. Um neurônio dispara por acaso, flutuação térmica. Isso aciona uma cascata, que aciona uma memória, que muda o seu humor. Você é um sistema caótico ambulante. O fato de termos uma personalidade estável é, em si, um milagre dos atratores estranhos da biologia. Existe também um limite prático para a previsão que vem da termodinâmica da computação. Para prever o futuro do universo com perfeição, o demônio de Laplace precisaria armazenar os dados de cada partícula. Onde ele guardaria esses dados? Em uma memória. Mas a memória precisa ser feita de matéria. Para simular o universo perfeitamente, átomo por átomo, você precisaria de um computador feito de tantos átomos quanto o universo. Ou seja, o único computador capaz de simular o universo é o próprio universo. O universo está calculando o seu próprio futuro em tempo real, na velocidade mais rápida possível, a velocidade da luz. Você não pode avançar a fita porque não existe uma máquina mais rápida que a realidade. O mapa não pode ser menor que o território sem perder detalhes. E se o mapa for do tamanho do território, ele não é mais um mapa, é um clone inútil. Portanto, a previsão perfeita é logicamente impossível, porque exige recursos infinitos. Até agora, destruímos a previsão do tempo, Lorentz, e a previsão dos planetas, Poincaré. Mas os defensores do determinismo ainda poderiam ter uma última esperança. Eles poderiam dizer: ok, professor Kaku, sistemas complexos são difíceis. Mas e se olharmos para o bloco fundamental? E se olharmos para um único átomo isolado no vácuo? Certamente, o átomo segue regras simples.
Se eu souber onde o elétron está, eu sei onde ele vai estar. Essa era a esperança de Einstein. Ele odiava a ideia de que Deus jogava dados. Ele queria acreditar que, lá no fundo, a realidade era sólida e previsível. Mas na próxima sessão, a barreira da informação, Heisenberg e os dados de Deus, vamos dar o golpe de misericórdia. Vamos descer à escala subatômica. Vamos descobrir que a natureza tem um mecanismo de censura embutido. Vamos falar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Não é que nossos microscópios sejam ruins, é que o universo proíbe você de saber. Se você sabe onde o elétron está, o universo apaga a informação sobre a velocidade dele. Se você sabe a velocidade, o universo borra a posição. O determinismo não morre apenas na complexidade das galáxias. Ele morre na simplicidade do átomo. Preparem-se para entrar no mundo quântico, onde o futuro não é uma linha reta, mas uma nuvem de fantasmas probabilísticos, onde a realidade só decide o que quer ser no momento em que você olha para ela. A previsão do futuro é impossível, porque em um nível fundamental, o futuro ainda não foi decidido nem pelos próprios átomos. Até agora, nossa jornada pela impossibilidade de prever o futuro nos levou a descobertas perturbadoras sobre a natureza do caos. Vimos com Edward Lorenz que a atmosfera é sensível demais. O bater de asas de uma borboleta destrói a previsão do tempo. Vimos com Henri Poincaré que o sistema solar é instável. A gravidade de Júpiter torna o destino da Terra incerto em escalas de tempo cósmicas. No entanto, sempre que apresento esses argumentos em minhas palestras, alguém na plateia levanta a mão, geralmente um jovem estudante de engenharia ou ciência da computação, e diz: Professor Kaku, eu entendo que sistemas complexos são difíceis, mas o senhor está pensando pequeno. O senhor está pensando com a tecnologia de hoje. A lei de Moore diz que o poder dos computadores dobra a cada 18 meses. Daqui a 100 anos ou 1000 anos, teremos computadores quânticos do tamanho de planetas, inteligências artificiais divinas. Certamente, com poder de processamento infinito, poderemos superar o caos, rastrear cada borboleta e calcular o futuro com exatidão, não é? Essa é uma esperança válida. É a esperança de que a tecnologia pode vencer a natureza. Mas, infelizmente, como físico, eu tenho que ser o portador de más notícias. A resposta é não. E a razão pela qual a resposta é não nos leva a uma das barreiras mais profundas e menos compreendidas da ciência, a barreira da informação. Vamos levar a sério a proposta do demônio de Laplace. Vamos imaginar que, no futuro, construímos o computador supremo. Ele não é feito de chips de silício, é feito de computrônio, uma matéria teórica otimizada para cálculo. O objetivo desse computador é prever o futuro do universo com 100% de precisão. Não queremos uma estimativa, queremos a verdade. Para fazer isso, o computador precisa simular o universo. Aqui encontramos o primeiro problema lógico, que os filósofos conhecem há séculos, mas que os físicos só agora estão quantificando: o paradoxo do mapa e do território. Existe um conto famoso do escritor argentino Jorge Luis Borges sobre um império onde a arte da cartografia atingiu tal perfeição que o mapa de uma província ocupava toda uma cidade. Mas os cartógrafos não estavam satisfeitos. Eles queriam mais precisão. Então, eles construíram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. O conto termina dizendo que as gerações seguintes perceberam que esse mapa era inútil e o abandonaram no deserto. Por que ele era inútil? Porque um mapa de escala 1.1 não é um mapa, é uma duplicata. Se você quer simular o universo com precisão absoluta, você precisa representar cada partícula do universo dentro da memória do seu computador. O universo observável contém cerca de 10 átomos. Para guardar a posição e a velocidade de um único átomo, você precisa de vários bits de informação. Vamos ser generosos e dizer que precisamos de um átomo de memória para armazenar os dados de um átomo do universo real. Para simular o universo inteiro, o seu computador precisaria ter 10 átomos de memória.
Isso significa que o computador supremo teria que ser feito de toda a matéria do universo. O computador seria o universo. E se o computador é o universo, ele não está simulando o futuro mais rápido do que o futuro acontece. Ele é o futuro acontecendo. Você não pode avançar a fita, porque a máquina que roda a fita é a própria realidade. A simulação em tempo real mais rápida do universo é o próprio universo. Tentar construir um modelo menor que seja 100% preciso é impossível, porque você teria que descartar informações. E no caos, a informação descartada, a borboleta, é a que muda o resultado. Mas vamos além. Vamos supor que você não quer prever o universo inteiro. Você quer apenas prever o futuro da Terra. A Terra é pequena. O universo é grande. Poderíamos construir um computador gigante no espaço para simular a Terra, certo? Aqui esbarramos no problema da recursividade, ou o problema do espelho infinito. O computador está tentando prever o futuro, mas o computador existe dentro do universo. Portanto, as ações do computador afetam o futuro. Imagine que o computador supremo prevê que o mercado de ações vai cair amanhã. Ele imprime essa previsão. As pessoas leem a previsão e vendem suas ações hoje, fazendo o mercado cair hoje, não amanhã. A previsão alterou o evento. Para ser preciso, o computador precisa levar em conta a reação das pessoas à sua própria previsão. Então, ele precisa simular a si mesmo, simulando o futuro. Mas para simular a si mesmo, ele precisa de uma memória que contenha uma cópia de sua própria memória. E dentro dessa cópia deve haver outra cópia. É como colocar dois espelhos, um de frente para o outro. Você vê um túnel infinito de reflexos. Um computador não pode simular a si mesmo perfeitamente e mais rápido que o tempo real, porque ele entraria em um loop lógico infinito de processamento. Ele travaria. A famosa tela azul da morte apareceria no computador, que tenta prever o seu próprio impacto no destino. O futuro permanece imprevisível porque o ato de prevê-lo é parte da construção do futuro. Nós somos participantes, não observadores isolados. Há também uma barreira física muito concreta, a termodinâmica da computação. Muitas pessoas pensam que informação é algo abstrato, etéreo, que vive na nuvem, mas a informação é física. Para saber algo, para registrar que um elétron está aqui e não lá, você precisa interagir com ele. Você precisa medi-lo. E como veremos em detalhes na próxima sessão com Heisenberg, medir perturba o sistema. Mas mesmo antes de chegarmos à mecânica quântica, a termodinâmica clássica impõe um imposto. Existe um princípio chamado Princípio de Landauer, descoberto por Rolf Landauer na IBM em 1961. Ele provou que a informação tem um custo energético. Especificamente, ele provou que o ato de apagar um bit de informação, o que é necessário para processar dados e fazer cálculos, gera uma quantidade mínima inevitável de calor. Computar é, termodinamicamente, equivalente a queimar energia. Se o nosso computador supremo tentasse simular cada colisão molecular da atmosfera da Terra para prever o tempo, ele teria que processar zettabytes de dados por microsegundo. Isso geraria uma quantidade colossal de calor. O computador esquentaria tanto que poderia derreter. Para resfriá-lo, você precisaria de energia. Cálculos feitos por físicos teóricos mostram que, para simular o universo com precisão perfeita, o calor gerado pelo princípio de Landauer seria tão intenso que o computador vaporizaria instantaneamente. Na verdade, se você tentasse comprimir essa computação em um espaço pequeno para torná-la rápida, a densidade de energia seria tão grande que o computador colapsaria em um buraco negro. A natureza tem um mecanismo de defesa contra a onisciência. Se você tentar saber tudo, você vira um buraco negro e a informação desaparece atrás do horizonte de eventos. É a maneira definitiva de o universo dizer: não, você não pode saber o futuro. E existe ainda a barreira da velocidade da luz. Para prever o futuro, o seu computador deve calcular mais rápido do que a realidade acontece. Se leva 1 hora para o computador simular 1 hora de clima, a previsão é inútil. Você precisa simular 1 hora em 1 minuto. Mas o universo já está
calculando a si mesmo na velocidade máxima permitida pelas leis da física. As interações gravitacionais e eletromagnéticas viajam à velocidade da luz. Para que o seu computador vença a corrida contra a realidade, os sinais dentro dos seus circuitos teriam que viajar mais rápido que a luz, ou os seus processadores teriam que ser menores que átomos para reduzir a distância. Ambas as opções violam a física conhecida. Você não pode ultrapassar a velocidade da causalidade. Isso significa que o futuro está protegido por um limite de velocidade cósmico. O universo é a computação mais eficiente possível de si mesmo. Não há atalhos. Não há cheat codes para pular para o final da fase. Você tem que jogar o jogo segundo a segundo. Vamos aplicar isso a algo mais humano: o cérebro. O sonho dos neurocientistas e futuristas é fazer o upload da mente. Escanear o cérebro, colocar num computador e prever o que a pessoa faria. Prever o comportamento humano. O cérebro tem 86 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses. É um sistema caótico, úmido e barulhento. Para prever o pensamento, precisaríamos mapear cada íon de sódio e potássio cruzando a membrana celular. Novamente, o mapa e o território. O único modelo preciso o suficiente de um cérebro humano para prever suas decisões criativas e irracionais. É o próprio cérebro humano. Se fizermos uma cópia digital perfeita, ela será tão complexa e caótica quanto o original. E, por definição, se ela tem livre-arbítrio, ou a ilusão dele, gerada pelo caos, ela será imprevisível. Se você perguntar à cópia o que você vai fazer, ela pode mentir ou mudar de ideia assim como você. A complexidade nos protege da tirania da previsão. Isso nos leva a uma reflexão fascinante sobre a evolução. Por que desenvolvemos cérebros capazes de planejar o futuro se a previsão perfeita é impossível? Nós evoluímos para prever padrões, não detalhes. O nosso cérebro é uma máquina de redução de dados. Nós ignoramos a borboleta, ignoramos o terceiro corpo, ignoramos a posição exata dos átomos. Nós focamos no macro. O tigre está vindo. O inverno será frio. Nós sobrevivemos não porque vemos o futuro, mas porque apostamos nas probabilidades. A nossa ignorância dos detalhes é o que permite a nossa sanidade. Se fôssemos demônios de Laplace, processando cada átomo, ficaríamos paralisados pelo excesso de informação. A barreira da informação não é apenas uma limitação, é uma bênção. Ela permite que a realidade seja surpreendente. Ela permite que a arte, a música e a descoberta existam. Se tudo fosse previsível, a vida seria um script monótono sendo lido por robôs. Mas o golpe final contra a previsão baseada em informação não vem da complexidade, nem do calor, nem do tamanho da memória. Vem da própria natureza da informação. O determinismo clássico assume que a informação existe lá fora, pronta para ser coletada. Assume que o átomo tem uma posição e nós só precisamos de um microscópio melhor para vê-la. Mas e se a informação não existir? E se o universo não for um baú de tesouro cheio de dados, mas sim um gerador de dados aleatórios? Isso nos leva à fronteira final, a fronteira onde a lógica clássica morre e a lógica quântica nasce. Até agora, falamos de falta de precisão, falamos de erro de arredondamento. Mas na próxima sessão, vamos descobrir que a natureza tem um pixelamento fundamental. Vamos descobrir que existe um limite absoluto para o quão preciso um número pode ser. Não é que nossos instrumentos sejam ruins, é que o universo é borrado. Vamos falar sobre Werner Heisenberg e seus dados de Deus. Vamos ver que, mesmo se tivéssemos o computador infinito, a memória infinita e o tempo infinito, ainda assim falharíamos. Porque quando tentamos medir a posição de uma partícula com precisão infinita, a natureza dá uma risada e torna a velocidade da partícula infinita e desconhecida. O princípio da incerteza não é um problema de medição, é uma lei de propriedade da realidade. O futuro não pode ser previsto, porque o presente não pode ser completamente conhecido. Preparem-se para entrar no mundo onde A e B não são iguais a B e A, onde o gato está vivo e morto ao mesmo tempo,
onde a barreira da informação se torna a barreira da realidade. O mapa nunca será o território, porque o território está mudando toda vez que olhamos para ele. Até agora, passamos a maior parte do nosso tempo olhando para objetos grandes. Olhamos para a atmosfera da Terra, com seus furacões e suas borboletas. Olhamos para o sistema solar, com seus planetas dançando uma valsa gravitacional instável. E descobrimos que, nesses sistemas macroscópicos, o caos reina. A complexidade é tão vasta que a previsão se torna impossível devido à sensibilidade extrema às condições iniciais. Mas, para os últimos defensores do determinismo, aqueles que ainda sonham com o demônio de Laplace e com a capacidade de prever o destino, restava um último refúgio, uma última esperança. Eles argumentavam: tudo bem, professor Kaku, o clima é bagunçado, os planetas são muitos, mas a matéria é feita de átomos, e o átomo é simples. Se descermos ao nível fundamental, ao bloco de construção da realidade, certamente encontraremos ordem. Se pudermos prever o comportamento de um único elétron, poderemos, em teoria, prever o comportamento de todos eles. O caos é apenas uma ilusão criada pela complexidade. A fundação deve ser sólida. Era isso que Albert Einstein acreditava. Ele queria desesperadamente que o universo fosse um mecanismo de relógio perfeito, onde cada engrenagem, por menor que fosse, seguisse uma lógica estrita de causa e efeito. Mas na década de 1920, um grupo de jovens físicos brilhantes e rebeldes demoliu esse refúgio. Eles abriram a caixa preta do átomo e lá dentro não encontraram engrenagens. Eles encontraram fantasmas. Estamos prestes a desferir o golpe final na previsão do futuro. Vamos falar sobre Werner Heisenberg, sobre o princípio da incerteza e sobre por que Einstein estava errado quando disse que Deus não joga dados. Para entender o choque sísmico que isso representou, precisamos lembrar como imaginávamos o átomo antes de 1925. Nós o víamos como um minúsculo sistema solar. O núcleo era o Sol, e os elétrons eram pequenos planetas orbitando ao redor dele, em caminhos definidos. Se o átomo fosse assim, o determinismo estaria salvo. Um planeta tem uma posição e uma velocidade. Se você sabe onde ele está e para onde vai, você sabe onde ele estará amanhã. Mas à medida que os experimentos avançavam, essa imagem começou a falhar. Os elétrons não se comportavam como planetas. Eles faziam coisas impossíveis. Eles saltavam de uma órbita para outra sem passar pelo espaço entre elas, o salto quântico. Eles interferiam uns com os outros como se fossem ondas de água, não pedras sólidas. Foi então que Werner Heisenberg, um jovem físico alemão de apenas 25 anos, teve uma epifania que mudaria a história do pensamento humano. Ele estava tentando criar uma matemática para descrever essas órbitas estranhas, quando percebeu algo perturbador sobre o ato de medir. Vamos fazer um experimento mental, o mesmo que Heisenberg usou para explicar sua teoria. Imagine que você quer ver um elétron. Você quer saber exatamente onde ele está. Para ver qualquer coisa no mundo macroscópico, você precisa iluminá-la. Você precisa jogar luz nela. A luz bate no objeto e reflete para os seus olhos, ou para o seu microscópio. Se você quer ver um carro na rua, você joga luz do sol nele. O carro é gigantesco. Os fótons, partículas de luz, batem no carro e voltam. O impacto dos fótons no carro é irrelevante. O carro não se move porque foi atingido pela luz. Mas um elétron é inimaginavelmente pequeno e leve. E a luz também é feita de partículas, os fótons, que carregam energia e momento. Para ver onde o elétron está com alta precisão, você precisa usar luz de alta frequência, comprimento de onda curto, como raios gama. Mas luz de alta frequência tem fótons muito energéticos. Eles dão chutes fortes. Então, aqui está o dilema trágico do observador. Se você joga um fóton suave, baixa energia no elétron, o toque é leve e não perturba muito a velocidade do elétron. Mas a onda de luz é longa e borrada, então você não consegue saber a posição exata. Você sabe a velocidade, mas perde a posição. Se você joga um fóton energético, alta energia no elétron, o comprimento de onda é curto e você vê a posição exata. Ahá! O elétron está aqui.
mas o fóton deu uma pancada tão forte no elétron que ele foi atirado para longe em uma direção aleatória. Agora você sabe a posição no momento do impacto, mas você destruiu completamente a informação sobre a velocidade e a direção futura dele. Heisenberg codificou isso em uma desigualdade matemática simples e elegante, talvez a fórmula mais profunda de toda a física. Em português, a incerteza na posição vezes a incerteza no momento deve ser sempre maior ou igual a uma constante. Isso não é um problema de tecnologia. Muitas pessoas pensam: professor, isso é porque nossos microscópios são desajeitados. No futuro, teremos sensores passivos que não tocam no elétron. Não, isso é um erro fundamental. Heisenberg não estava falando sobre as limitações da engenharia alemã de 1927. Ele estava falando sobre uma propriedade intrínseca da natureza. O universo não tem uma posição e uma velocidade definidas ao mesmo tempo. Antes de você medir, o elétron não é um ponto. Ele é uma onda. Ele é uma nuvem de probabilidades espalhada pelo espaço. Ele está um pouco aqui e um pouco ali ao mesmo tempo. O ato de medir não descobre a posição. Ele força o elétron a escolher uma posição. O universo obriga a realidade a colapsar de um estado de possibilidade para um estado de fato. Isso mata o demônio de Laplace instantaneamente. Lembrem-se, para prever o futuro, o demônio precisava saber a posição e a velocidade de cada partícula no universo em um único momento. O princípio da incerteza diz que é fisicamente impossível conhecer ambos ao mesmo tempo. A natureza tem um mecanismo de censura. Ela proíbe a onisciência. Se você tenta focar a imagem do universo para ver os detalhes, posição, o filme do futuro fica borrado. Velocidade, se você foca no movimento, a localização fica borrada. Não existe um estado inicial preciso para alimentar o computador do futuro. O input é, por definição, nebuloso. Isso enfureceu Albert Einstein. Einstein era um realista. Ele acreditava que a Lua continuava lá mesmo quando ninguém estava olhando. Ele acreditava que o elétron tinha uma velocidade real, mesmo que não pudéssemos medi-la. Ele passou anos debatendo com Niels Bohr, o pai da Escola de Copenhague da Mecânica Quântica. Na famosa Conferência de Solvay de 1927, Einstein confrontava Bohr todas as manhãs com um novo paradoxo, tentando provar que a incerteza era um erro. E todas as noites, Bohr encontrava a falha no raciocínio de Einstein e provava que a incerteza era real. Foi nesse contexto que Einstein proferiu sua frase mais famosa e mais mal compreendida: Deus não joga dados com o universo. Ele queria dizer que a aleatoriedade não podia ser fundamental. Devia haver uma causa oculta. Bohr, cansado da teimosia do amigo, respondeu de forma genial: Einstein, pare de dizer a Deus o que fazer. A história provou que Bohr estava certo e Einstein errado. Décadas depois, o físico John Bell criou um teste matemático, o Teorema de Bell, para verificar se existiam variáveis ocultas, engrenagens secretas, que determinavam o futuro do elétron. Os experimentos foram feitos. O mais recente ganhou o Nobel em 2022. O resultado é inequívoco. Não existem variáveis ocultas locais. O universo é, em sua base, probabilístico. Isso significa que o futuro não está escrito. Quando um átomo radioativo decide decair e disparar um contador Geiger, matando o gato de Schrödinger ou detonando uma bomba, não há nada no universo, nenhuma informação prévia, nenhuma história interna do átomo que determine quando isso vai acontecer. Pode ser agora, pode ser daqui a 1000 anos. É um evento verdadeiramente aleatório, um dado lançado por Deus. E como o mundo macroscópico é feito de átomos, essa incerteza vaza para cima. É verdade que, para uma bola de beisebol, as incertezas quânticas se cancelam e ela parece seguir Newton, mas em sistemas caóticos, como o clima ou o cérebro, uma flutuação quântica minúscula pode ser o efeito borboleta que muda tudo. Um único raio cósmico, partícula quântica, pode atingir um bit em um computador de um sistema de defesa nuclear e causar um erro. Ou pode atingir uma fita de DNA em uma célula de um líder mundial, causando uma mutação que vira um câncer,
mudando a história política. O indeterminismo microscópico infecta o mundo macroscópico. Isso é aterrorizante para quem quer controle, mas é libertador para quem quer liberdade. Se o universo fosse determinístico, como Laplace queria, nós seríamos autômatos, robôs de carne seguindo um script escrito no Big Bang. Nossos amores, nossos erros, nossas conquistas não seriam nossos. Seriam apenas a matemática se desenrolando. A mecânica quântica nos devolve o livre-arbítrio, ou pelo menos a possibilidade física dele. O futuro é um leque de probabilidades, não uma linha de trem única. A função de onda do universo se espalha em direção ao amanhã, explorando todos os caminhos possíveis. Prever o futuro com precisão absoluta é impossível, porque o futuro ainda não foi decidido pela natureza. Ele está sendo decidido agora, a cada colapso da função de onda, a cada observação, a cada interação. Além disso, a mecânica quântica introduz outro limite à informação: a granularidade do espaço-tempo. Na física clássica, você pode dividir o espaço infinitamente. Você pode ter uma posição como 1,5 metros, ou 1,55, ou 1,55 infinitamente. Mas a física quântica introduz a comprimento de Planck. Abaixo desse tamanho, o conceito de geometria e posição perde o sentido. Se torna uma espuma fervilhante. Isso significa que o universo tem uma resolução máxima. Ele é pixelado. Um computador que tentasse simular o universo não poderia ter precisão infinita, porque o próprio universo não tem. Isso impõe um limite rígido à quantidade de informação que pode existir em uma região do espaço, o princípio holográfico. Você não pode armazenar dados infinitos em um volume finito. Portanto, você nunca pode ter a descrição perfeita necessária para a previsão perfeita. Então, o golpe final foi dado. Lorenz nos tirou a previsão do clima. Poincaré nos tirou a estabilidade dos planetas. E Heisenberg nos tirou a certeza da própria realidade. Estamos navegando em um navio onde o leme treme. Caos. O mar é imprevisível. 3 corpos. E a própria água é feita de névoa, que só vira líquido quando a tocamos. Quântica. Sob essa perspectiva, a ideia de prever o futuro parece um sonho infantil. Parece que a ciência declarou derrota. Parece que devemos voltar a consultar os oráculos e aceitar que somos cegos. Mas eu não seria Michio Kaku se terminasse com uma derrota. A ciência não desiste. Ela se adapta. Nós não podemos prever o ponto exato, mas aprendemos a prever a forma da onda. Não podemos saber onde o elétron vai cair, mas construímos toda a nossa civilização eletrônica, transistores, lasers, internet, baseada na previsão estatística precisa do que bilhões de elétrons farão em média. E se pudéssemos aplicar essa mesma lógica à história humana? Na conclusão deste vídeo, vamos sair do mundo subatômico e voltar para a sociedade. Vamos falar sobre a psicohistória, a ideia genial de Isaac Asimov de tratar seres humanos como partículas de gás, imprevisíveis individualmente, mas previsíveis em massa. Vamos ver como a inteligência artificial moderna está tentando fazer exatamente isso. O futuro não pode ser visto como um filme, mas pode ser mapeado como um campo de probabilidades. E saber as probabilidades já é um poder imenso. Preparem-se para a conclusão, onde a ficção científica encontra o Big Data. O determinismo morreu. Vida longa à probabilidade. Chegamos ao final desta longa e turbulenta viagem através das fronteiras do conhecimento. Passamos a última hora e meia desmantelando sistematicamente uma das maiores aspirações da humanidade, o desejo de saber o futuro com certeza absoluta. Começamos com o sonho arrogante do demônio de Laplace, a ideia de que o universo é um relógio mecânico perfeito e que, se tivéssemos dados suficientes, poderíamos ver o amanhã tão claramente quanto vemos o ontem. Mas a ciência, em sua busca impiedosa pela verdade, destruiu esse sonho. Primeiro, Edward Lorenz e suas borboletas nos mostraram que a atmosfera é sensível demais. Um erro decimal na milésima casa destrói qualquer previsão climática de longo prazo. Depois, Henri Poincaré nos mostrou que os planetas, os gigantes do céu, estão dançando uma valsa instável onde a gravidade de Júpiter pode, eventualmente,
lançar a Terra no abismo gelado do espaço. E, finalmente, Werner Heisenberg nos deu o golpe de misericórdia, provando que no coração da matéria, no nível quântico, a realidade não tem uma posição definida até que seja observada. O futuro não está escondido em um cofre. O futuro não existe. Ele é uma nuvem de probabilidades esperando para colapsar. Para muitos, essa conclusão pode parecer desoladora. Pode parecer que a ciência falhou, que estamos à deriva em um universo aleatório e sem sentido, cegos para o que virá a seguir. Se não podemos prever o tempo, se não podemos prever o mercado, se não podemos prever a nossa própria história, o que nos resta? Devemos voltar a consultar os oráculos e as cartas de tarô? Absolutamente não. A morte do determinismo, a certeza, não significa o fim da previsão, a probabilidade. Na verdade, a impossibilidade de prever o comportamento do indivíduo abriu as portas para uma ciência muito mais poderosa, a previsão da massa. A natureza nos ensinou um truque. Ela nos ensinou que, embora o átomo seja caótico e imprevisível, o gás é simples e obediente. Pense em um balão cheio de ar. Dentro dele, trilhões de moléculas de nitrogênio e oxigênio estão colidindo freneticamente. Se você tentar prever a trajetória de uma molécula específica, você falhará. O caos e a incerteza quântica tornarão impossível dizer onde ela estará daqui a um segundo. No entanto, nós sabemos exatamente qual é a pressão do balão. Sabemos exatamente qual é a temperatura. Sabemos que, se aquecermos o balão, ele vai expandir. Como sabemos isso? Através da lei dos grandes números, através da termodinâmica estatística. O caos individual se cancela na média coletiva. A loucura de um átomo é compensada pela loucura do outro, e o resultado final é uma estabilidade previsível. Essa ideia não se aplica apenas à física. Ela foi brilhantemente capturada na ficção científica por um dos meus autores favoritos, Isaac Asimov, em sua obra-prima, a série Fundação. Asimov imaginou um futuro onde a humanidade colonizou a galáxia, formando um império galáctico com quintilhões de cidadãos. O protagonista, Hari Seldon, é um matemático que cria uma nova ciência chamada psicohistória. A premissa da psicohistória é exatamente a que discutimos. Você não pode prever as ações de um único ser humano. O indivíduo é caótico, tem livre-arbítrio, é sujeito ao efeito borboleta. Um homem pode decidir não comer o café da manhã e isso mudar o seu dia. Mas Seldon percebeu que, quando você lida com quintilhões de seres humanos, as escolhas individuais se diluem. A massa humana reage a forças econômicas e sociais de maneira previsível, assim como o gás reage à temperatura. Seldon não conseguia prever quando o imperador morreria, mas ele previu matematicamente que o Império Galáctico iria colapsar em 300 anos e que haveria 30.000 anos de barbárie, a menos que ele interviesse. A psicohistória de Asimov era ficção nos anos 50. Hoje, ela é o modelo de negócios das maiores empresas do mundo. Nós vivemos na era do Big Data e da inteligência artificial. O que o Google, a Amazon e o Facebook fazem é uma forma primitiva de psicohistória. Eles não sabem, com certeza absoluta, se você vai clicar naquele anúncio de sapatos agora. O seu livre-arbítrio, ou o caos dos seus neurônios, impede essa certeza. Mas eles sabem, com uma precisão assustadora, que se mostrarem aquele anúncio para 1 milhão de pessoas com o seu perfil, 2,5% delas clicarão. Eles não preveem o futuro do indivíduo, eles preveem o futuro da estatística. Eles usam o caos a seu favor. Isso é o que a ciência moderna nos oferece. Não uma bola de cristal clara, mas um mapa de calor de probabilidades. Os nossos supercomputadores climáticos não nos dizem vai chover às 14h03 no seu quintal. Eles nos dizem existe 85% de chance de chuva na sua região. Isso é uma mudança de paradigma. Deixamos de buscar a profecia e passamos a buscar a gestão de risco. E o futuro dessa tecnologia é alucinante. Estamos à beira da revolução da computação quântica. Lembrem-se que o computador clássico falha em simular o universo porque o universo é quântico. Um computador clássico tenta seguir um caminho lógico único,
Mas um computador quântico não funciona com bits, 0 ou 1. Ele funciona com qubits, 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso significa que um computador quântico pode simular não apenas um futuro, mas todos os futuros possíveis simultaneamente. Imagine uma simulação do mercado financeiro ou de uma pandemia. O computador quântico pode explorar bilhões de ramificações da história. O que acontece se o vírus mutar? O que acontece se o banco quebrar? E colapsar essas ramificações em uma distribuição de probabilidade ultra precisa. Ele não vai nos dizer, isso vai acontecer. Ele vai nos dizer, aqui está o leque de cenários. O cenário A tem 40% de chance. O cenário B tem 10%. Isso nos dá algo melhor que a previsão. Nos dá a capacidade de preparação. Se sabemos que existe 10% de chance de um asteroide atingir a Terra, podemos construir defesas. A incerteza nos obriga a ser resilientes. Mas, como filósofo da ciência, eu acredito que a impossibilidade da previsão perfeita é, na verdade, a melhor notícia que poderíamos ter. Imagine por um momento que Laplace estava certo. Imagine que o determinismo era real e que pudéssemos construir a máquina que lê o futuro. Você digitaria o seu nome e a máquina imprimiria. Você vai se casar com tal pessoa, terá 2 filhos, trabalhará nesta empresa e morrerá de ataque cardíaco aos 74 anos em uma terça-feira chuvosa. No momento em que você lesse isso, o que aconteceria com a sua vida? Ela perderia todo o sentido. A vida só tem sabor porque existe a ilusão ou a realidade da escolha. Nós nos levantamos de manhã porque acreditamos que o que fazemos hoje pode mudar o amanhã. Se o futuro já estivesse escrito e fosse visível, seríamos prisioneiros de um roteiro. Seríamos atores zumbis recitando falas que não escrevemos. A esperança morreria. O esforço morreria. Por que estudar para a prova se a máquina já disse que você vai passar ou reprovar? Por que parar de fumar se a máquina já disse a data da sua morte? A onisciência seria uma maldição. Ela drenaria a cor da existência humana. O caos, a incerteza de Heisenberg e a instabilidade dinâmica são os guardiões da nossa liberdade. O fato de o futuro não estar escrito significa que nós somos os autores. O universo nos dá as cartas, as condições iniciais, mas nós jogamos o jogo. O efeito borboleta é assustador, porque um erro pode criar um tornado, mas ele é maravilhoso porque significa que uma pequena ação positiva também pode mudar o mundo. Você não precisa ser um imperador ou um bilionário para alterar a história. Como o sistema é não linear, um gesto de bondade, uma ideia nova, um vídeo compartilhado na internet pode criar uma cascata que, daqui a 10 anos, resulta em uma revolução ou em uma nova tecnologia. Cada um de nós é uma borboleta poderosa. O nosso bater de asas importa. O caos amplifica a nossa relevância. Então, quando você olhar para a previsão do tempo e ver que eles erraram, não fique com raiva. Sorria. Aquele erro é a prova de que o universo não é uma máquina. É a prova de que a realidade é vibrante, selvagem e livre. Nós não podemos prever o futuro com precisão. E isso é fantástico. Isso nos força a viver o agora. Nós não somos observadores passivos de um filme que já foi filmado. Nós estamos na sala de edição, cortando e colando a realidade em tempo real. A função de onda está colapsando agora, e agora, e agora. E em cada colapso, existe uma nova possibilidade. O que a ciência nos diz, no final das contas, é que devemos ser humildes diante da complexidade, mas audaciosos diante da oportunidade. A psicohistória de Asimov nos ensina a olhar para as grandes tendências. Sabemos que o clima vai esquentar, tendência estatística, mesmo que não saibamos a temperatura do dia 1º de janeiro de 2050. Caos individual. Isso é suficiente para agirmos. Temos informação suficiente para salvar o mundo, mas não o suficiente para ficarmos entediados com ele. O universo encontrou o equilíbrio perfeito entre a ordem, que permite a vida, e o caos, que permite a evolução e a liberdade. Eu sou o professor Michio Kaku. Espero que esta jornada pelo impossível tenha mudado a forma como vocês encaram o amanhã. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, é um lugar que estamos criando. Não tentem prever o futuro, tentem inventá-lo,
porque a única maneira de prever o futuro com 100% de precisão é construí-lo você mesmo. Continuem curiosos, continuem explorando o caos e lembrem-se, os dados de Deus ainda estão rolando no ar e ninguém sabe que número vai sair. E essa é a grande aventura. Até a próxima!